Independente da área que esteja sendo afetada na sua vida, eu estou aqui para te dizer que existe um Deus nos céus que se move na terra através da tua fé. E este Deus está aqui nesta noite para nos ensinar a viver uma vida em abundância. Quando nós assistimos aí alguns desenhos, algumas fábulas, quando nós lemos algumas histórias, existe um personagem, eu gostaria que você já colocasse, que é o Pinóquio. Pinóquio é um boneco feito de madeira, onde um homem chamado Gepeto construiu e tinha muita vontade de ter um filho. E aí conta então aquela fábula que esse boneco passou a ter vida. E aquele boneco então foi enviado para a escola. E no caminho da escola ele tinha algumas moedas, foi roubado. E depois novamente se encontra com uma pessoa que seria ali uma fada. Mas isso não é o importante, ele mente, o seu nariz começa a crescer, e aí tem todo um desenrolar de uma história. Mas todas as vezes que nós olhamos para este personagem Pinóquio, desde os mais novos até os mais antigos, os mais velhos, os cinquentões, nós sabemos que a característica deste personagem é que todas as vezes que ele mente, o seu nariz cresce. Quantas mentiras você tem acreditado? Quantas mentiras você tem aceitado na sua vida? Talvez você não seja uma pessoa que conte mentiras, mas seja uma pessoa que acreditou em mentiras, acreditou em inverdades e por isso sofre as consequências disso. O tema da palavra desta noite é: destrua as mentiras em que você acreditou. Uma das mentiras que mais tem acometido a nossa sociedade atual é a mentira de que estamos sozinhos. Estamos vivendo dias onde estamos sendo conduzidos a viver o isolamento social. Ensino à distância, relacionamentos à distância, culto à distância, trabalho à distância. Tudo que vivemos em 2020 nos leva à distância, ao isolamento, ao sentimento de solidão. E o homem, que é um homem, foi criado por Deus para ser um ser social, um ser que anda em sociedade, que caminha em grupos desde a antiguidade. A história conta que os homens andavam juntos, porque juntos eles conseguiriam lutar e combater contra os animais selvagens. Agora se vê isolado dentro de sua casa, se vê isolado dos seus relacionamentos. Nem mesmo as crianças que eram colocadas na escola para socializar e interagir, estavam podendo participar das aulas presenciais. Tudo nos leva à solidão. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que quanto mais unidos nós estivermos, mais fortes nós seremos. Quanto mais integrados no corpo nós estivermos, mais fortes nós seremos e resistiremos a Satanás. Mais do que estar sozinho em casa, mais do que se sentir sozinho no isolamento, existe o sentimento de solidão, muitas vezes quando você está perto de muitas pessoas. A palavra de Deus diz que Jesus, ele teve momentos de ficar sozinho. Lucas 5:16, Lucas 5:16 diz: todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando. Mateus 14:23 diz: assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Ei, Jesus muitas vezes se afastava das pessoas, se afastava da multidão para orar ao Pai, para ficar sozinho. Significa que estar sozinho não te dá o direito de se sentir solitário. Uma das mentiras que o diabo tem colocado hoje é que nós estamos sozinhos. Vivemos muitas vezes crises de solidão. Muitas vezes atendo pessoas que dizem: pastora, eu me sinto sozinha, isolada, não tenho condições de ter ninguém perto de mim. Eu quero te dizer, isto é uma mentira e você precisa destruí-la. E como é que eu destruo uma mentira? Eu destruo uma mentira com uma verdade. A verdade é o escudo, a verdade é a arma com a qual nós vamos lutar para destruir as mentiras que foram lançadas em nós, ou na nossa mente, ou nas nossas emoções.
Entenda que ficar sozinho em alguns momentos é bom. Existe um momento em que você precisa parar no teu dia de trabalho para ficar a sós, para andar, para respirar, para olhar a natureza. Existe um momento em que você precisa ficar sozinho, e muitos chamam de ócio criativo. Significa parar o que está fazendo para pensar naquilo que você poderá criar. A pergunta que eu te faço é: você tem o sentimento de solidão? Mesmo quando tem pessoas do seu lado? Você tem sentimentos de solidão, mesmo quando você está dentro da sua casa, junto com os teus entes queridos? Quantos casamentos terminaram agora na pandemia? Porque aqueles que sentiam solidão à distância, mantiveram a solidão juntos. Eu quero dizer para você, isto é uma mentira. Você não está sozinho e jamais ficará sozinho, porque a palavra de Deus diz que o Senhor está perto de todos os que invocam, de todos que o invocam sinceramente. Não dá para ficar sozinho. Não dá para se sentir solitário, porque o Senhor disse que estaria com você. Basta que você o invoque, chame o seu nome, clame pelo Senhor. A palavra de Deus também diz: os justos clamam e o Senhor os ouve, os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O Senhor não está longe, o Senhor não está distante. Ele não continua pregado numa cruz do Calvário, mas Ele está perto de você. Aonde você estiver, se você estiver no alto monte, o Senhor está lá. Se você estiver no vale profundo, o Senhor está lá. Se você estiver na tua casa, o Senhor está lá. Se você estiver num leito de hospital, o Senhor está lá. Se você estiver numa festa, Ele estará. Se você estiver no momento de luto, Ele estará. Você nunca estará sozinho, porque o Senhor prometeu que estaria sempre perto. Então, se Ele está perto e eu não estou sozinho, por que é que eu me sinto solitário? Porque o inimigo mentiu e você continua acreditando. Acreditando que você não tem valor. Acreditando que você não é amado ou amado o suficiente. Acreditando que você não tem pessoas que sintam a sua falta. Acreditando que não existam pessoas que se importem com você. O diabo mentiu e você acreditou. A palavra de Deus ainda tem mais promessas em Josué 1:9 que diz: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quando nós nos sentimos solitários, nós nos sentimos fracos. Quando nós nos sentimos sozinhos, não temos a quem recorrer, nem mesmo para pedir oração nos momentos difíceis. Quando nós nos sentimos solitários, não temos a quem pedir conselhos e nem pedir ajuda. E é isso que o inimigo quer. Quanto mais isolado e com esse sentimento de solidão você estiver, mais fácil será para ele decretar a tua falência. Mas nesta noite estou aqui para dizer a você: você não está sozinho. Ainda que os teus olhos não vejam e ainda que os teus sentimentos tentem te enganar, a palavra de Deus te garante. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não há o que temer. O Senhor está conosco hoje, sempre e eternamente. Todos os momentos difíceis em que eu passei, o Senhor estava comigo. No momento do isolamento dentro do quarto, o Senhor estava comigo. Se o Senhor está conosco, o nosso coração tem que ter paz e alegria. Uma outra maneira, uma outra forma e uma outra mentira que o diabo coloca em nós é a necessidade de termos controle. Todos nós temos essa necessidade. Temos o ego em nós. E uma vez eu ouvi uma definição para ego. Ego expulsa a gloriosa
onipotência, ou expulsa a glória do onipotente. Todos nós temos essa necessidade, alguns uma necessidade maior e outros uma necessidade menor. Mas algo que eu tenho aprendido é que quanto mais eu quero ter o controle, mais eu sofro, mais sofrimento eu carrego. Ser controlador não envolve sempre querer dominar o outro. Muitas vezes é desejar ter controle sobre o que acontece. Quantas vezes nós queremos ter controle? Como eu disse a vocês, eu achei que depois daquele período de enfermidade nós fôssemos ter uma trégua. E novamente a enfermidade bate à nossa porta. E no primeiro momento, a sensação que dá é: perdi o controle de novo. De novo. Eu quero dizer a você, o mundo lá fora pode estar desgovernado, descontrolado. As pessoas podem estar assim. Mas nós que temos ouvido a palavra do Senhor, nós que temos estudado a palavra do Senhor, nós que temos vindo aos cultos, participado dos PGs, ouvido através das redes sociais, nós não podemos permitir que esta mentira continue controlando as nossas vidas e tirando a alegria. Quando algo não acontece como você gostaria, muitas vezes você pode atribuir isso à culpa sua. Foi sua culpa. Não me cuidei o suficiente. Não fiz o que deveria ter feito. Ei, pode ser que algumas coisas aconteçam porque você não agiu como deveria ter agido. Mas outras coisas vão acontecer independente daquilo que você faça. Mas o que a palavra de Deus diz é que tudo aquilo que acontece vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo o que acontece, independente daquilo que você faça, existe uma mão poderosa e existe um Deus soberano sobre toda e qualquer situação. Para melhorar essa necessidade de controle, é preciso reconhecer que você tem esta característica e aceitar que nem tudo vai sair conforme esperado e planejado. Talvez eu fosse a última pessoa que pudesse falar isso com vocês. Uma dificuldade enorme de abrir mão do controle. Uma luta diária para abrir mão do controle. Uma luta diária para ser uma pessoa mais leve. Uma luta diária para entender que por mais que eu queira fazer as coisas certas, nem sempre o que é certo para mim é certo para o outro. E talvez nem certo para Deus. Uma pessoa que tenta fazer as coisas acontecerem com planejamento. Eu durmo sabendo o que eu vou fazer no dia seguinte. E quando eu não faço, eu coloco no outro dia o que eu quero fazer. Mas eu quero te dizer que muitas vezes Deus rasga as páginas da minha agenda. Ele risca o meu planejamento e diz: agora quem vai ter o controle do teu dia sou eu. Nada do que você planejou vai acontecer do seu jeito. E existem momentos em que eu esperneio. Existem momentos em que eu não entendo. Existem momentos que me dá dor de cabeça, dor no meu corpo. Mas quando eu caio em mim, quando eu caio na realidade daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho dentro de mim, eu decido abrir mão imediatamente do controle. E eu clamo pelo Abba Pai: Senhor, vem e me socorre, porque eu não tenho controle sobre isso e sobre essa situação. Me ajuda, Senhor. O que o Senhor quer é que você abra mão do controle das coisas que você não pode controlar. Você pode escolher a roupa que vai vestir. Você pode escolher o calçado que vai pôr nos seus pés. Você pode escolher a comida que você vai comer. Mas você não terá outro controle além deste. Em alguns momentos talvez nem esse. Quantas vezes você escolheu a roupa para trabalhar no dia seguinte, se baseando na temperatura daquele dia, e no outro estava frio, e a roupa que você separou não era de frio, era de calor. Já aconteceu? Mulheres, nenhuma? Meu Deus! Ah, bom, somos normais, né? Separamos um modelito, tudo combinando. De verão, de calor, aí chove. Aí aquela bota que a gente queria pôr, ninguém acha a bota. E aí bate a porta, e pronto, saiu atrasada para o trabalho e perdeu o dia. Irmãs, irmãos, nós não temos o controle.
E louvado seja o nome do Senhor, porque nós não temos o controle. Porque enquanto nós tivermos o controle, aquele que deveria estar no controle não está. Quem você quer que controle a sua vida? Os teus negócios, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos. Uma das frases que eu trouxe para mim, uma das formas de pensar que eu trouxe para mim de 2020 para 2021 é: aceita que dói menos. Existem coisas que eu não consegui ter controle, não consegui mudar, não consegui fazer nada. Eu aprendi a aceitar. Se você tem dificuldade de aceitar as coisas do jeito que elas estão hoje, você precisa entregar o controle nas mãos de Deus. E você precisa confiar que Ele está no controle absoluto de tudo. Um passo importante para isso é submeter a tua vida ao controle de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós achamos que pelo fato de entregarmos a nossa vida a Jesus e levantarmos a nossa mão convidando Jesus para morar em nós, nós então entregamos o controle. Não. Quando você convida Jesus, você o convida para que entre na sua vida. Mas o controle é uma entrega diária, 24 horas por dia. Você precisa o tempo todo dizer: Senhor, assume o controle, Senhor, assume o controle, Senhor, assume o controle. Claro que existem situações que você terá que agir. Mas aquilo que você tiver que fazer, faça tudo o que puder. Mas aquilo que você não puder fazer, entregue o controle ao Senhor. No Sermão da Montanha, em Mateus 6, 25, 31 ao 33, na tradução da mensagem, Jesus nos desafia a deixar que Deus controle nossa vida e faz promessas para aqueles que entregarem tudo a Ele. Vamos ler juntos o que está em Mateus, capítulo 26, versículo 25, depois do 31 ao 33, na tradução a mensagem. Vamos juntos? Se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece a Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se prende. Mas vocês conhecem a Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Amém? Que tradução linda! De uma forma muito simples. Se vocês se decidirem por Deus, pela palavra, pela promessa, pela confiança que Deus está no controle, se vocês se decidirem assim, não ficarão aflitos. O que mais hoje nós temos encontrado? Pessoas aflitas. Diz também: quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece a Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se prende a estas coisas. Mas vocês conhecem a Deus e sabem como Ele trabalha. Será que sabemos como Deus trabalha? O que eu tenho aprendido é que não importa como Deus trabalha, Ele está trabalhando a meu favor. Não importa que eu não entenda, não importa que eu não compreenda, não importa que não seja no dia que eu quero,
Não importa que não seja da maneira que eu quero. O que eu preciso aprender todos os dias é confiar que eu tenho um Deus que trabalha enquanto eu durmo todas as noites, para que no dia seguinte a vitória esteja garantida sobre a minha vida. E a maior vitória não é a vitória que o mundo dá. A maior vitória significa eu continuar crendo, ainda que os meus olhos naturais não vejam aquilo que eu espero. Isso é fé. Fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Esta é a maior vitória. Nos dias atuais, a sua maior vitória está em não se sentir solitário. E está abrir a mão do controle daquilo que você não pode ter o controle. E continuar confiando no Deus que trabalha. E como é que eu abro mão do controle, pastora? Como é que eu abro mão dessa necessidade que eu tenho de querer ter o controle de tudo, de todos, de todas as informações? Acreditando na palavra de Deus que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele não fará uma parte, ele não fará de qualquer maneira, ele não fará parcialmente, ele fará tudo, mas para isso você precisa entregar. Quem gosta de entregar? É difícil nós entregarmos algo a alguém quando nós não conhecemos este alguém ou não confiamos no seu caráter. Você jamais deixará a chave da tua casa para alguém que você não confia. Jamais deixará a chave do seu carro para alguém que você não tem confiança. Você jamais deixará um cheque em branco assinado nas mãos de quem você não acredita, que não tenha caráter, não tenha palavra. Mas você fará o contrário disso, se você confiar, se você acreditar. Sendo homem infiel, você é capaz de dar coisas para ele, coisas que são valiosas a você. E por que tanta dificuldade de entregar o controle nas mãos de um Deus que não falha, não tarda, não mente, não volta atrás e nunca te decepcionou? Lucas 14:33 diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Tudo que você tem controle, tudo que você acha que você tem nas tuas mãos, o Senhor está dizendo: entrega tudo nas minhas mãos nesta noite. Deixa que eu cuide, deixa que eu faça. Entrega seu currículo, entrega o seu trabalho, entrega o processo, entrega seu relacionamento, entrega seu casamento, entrega suas finanças, entrega sua saúde, entrega sua dor, entrega tudo. Entrega o seu amanhã, entrega a sua dificuldade de saber como você vai honrar com os seus compromissos. O Senhor está dizendo: entrega o teu caminho a mim, confia em mim, acredita que eu vou fazer. Renunciar significa desistir da posse, abdicar. Quando ele diz entrega, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar, quer dizer que não desistir do direito que tem sobre aquilo. Existem situações em que nós queremos colocar as nossas mãos, e eu tenho precisado aprender a colocar nas mãos de Deus aquilo que eu achava que eu tivesse controle. O Senhor tem nos ensinado que por mais que você faça, você não tem o controle. Você não pode mudar o outro, você não pode mudar muitas vezes situações, você não pode mudar o coração de alguém, você não pode fazer com que alguém goste de você, você não pode fazer com que alguém... Não pode. Você não pode fazer com que o coração de um filho se converta ao coração de um pai. Você não pode converter o coração de um pai a um filho. Você não tem esse controle, mas o Senhor tem este controle. E a palavra de Deus nos pergunta: existe algo demasiadamente impossível para mim? Se a sua resposta for não, eu te faço uma outra pergunta. Se não existe nada demasiadamente impossível para Deus, então por que você não entrega e confia?
Quando nós entregamos, tudo fica mais fácil, mais leve. Quando nós entregamos, nós somos capazes de contemplar as maravilhas que o Senhor tem feito. Quando nós entregamos, nós conseguimos sentir alegria com coisas pequenas. Quando nós entregamos, nós conseguimos ter uma vida, uma saúde melhor. Quando nós entregamos, nós conseguimos dormir melhor. Faça o que você pode fazer e entregue para Deus aquilo que você não consegue. A palavra de Deus diz: esforça-te que eu te ajudarei. Faça o seu melhor nesta situação. Faça tudo o que você puder. Mas ainda assim continue dependendo do milagre que vem do Senhor. Aquele menino deu os pães e os peixes. Ele deu tudo dele. Mas o milagre quem fez foi o Senhor. Cuide da tua casa como dando o seu tudo. Mas o milagre quem vai fazer é o Senhor. Cuide da sua esposa fazendo o seu melhor. Mas o milagre quem vai fazer é o Senhor. Procure as pessoas para quem você deve. Faça o levantamento daquilo que você deve. Mas quem vai fazer o milagre é o Senhor, em te dar os recursos e sabedoria para administrar, para poder limpar o teu nome e pagar as tuas contas. Por isso vistam toda a armadura de Deus, que é a palavra de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Nos vestir da armadura de Deus quer dizer: tome posse da palavra de Deus. Hoje me perguntaram no Instagram: pastora, como ser uma pessoa madura espiritualmente? Eu disse: usando a palavra de Deus na prática do seu dia a dia, colocando a palavra de Deus na prática do seu dia a dia. Se você sair daqui com esta palavra nesta noite, colocar em prática amanhã, quando você sair daqui, dia após dia, você vai se tornar uma pessoa mais madura e vai ser mais resistente para enfrentar tudo aquilo que está acontecendo. Repete comigo: eu vou fazer. De novo, eu vou fazer tudo o que puder, mas entregarei nas mãos de Deus aquilo que eu não puder. Mulheres, eu entregarei tudo aquilo que eu puder fazer, mas entregarei nas mãos de Deus o que eu não puder. Homens, eu entregarei tudo que eu puder, eu farei tudo que eu puder fazer, mas entregarei nas mãos de Deus aquilo que eu não puder fazer. Irmãos, existe um protocolo que proíbe qualquer pessoa de entrar dentro de um isolamento do Covid. E este protocolo, ele é rígido. Ninguém entra onde estiverem pessoas internadas por Covid. Eu entrei, eu dormi e eu permaneci ao lado do meu irmão. Um dia antes, eu fui visitá-lo, mas não pude. E no corredor do hospital, eu tentava enxergar a janela do quarto onde ele estava, para ver se eu conseguia fazer um gesto para que ele visse que eu estava lá. E naquele lugar eu chorei e dizia: Senhor, se eu pudesse entrar aonde ele está, eu iria orar com ele, para repreender esta enfermidade maldita em concordância com ele. No dia seguinte, ele já estava quase dormindo. Eu cheguei com toda a parafernália, toda equipada, e disse: eu vim aqui para dormir com você, vamos orar? Dá para entender que aquilo que é possível você faz, mas existem impossíveis que Deus vai fazer para mostrar que Ele é o Deus que está no controle absoluto de tudo e de todos. Eu dizia: só Deus para abrir uma porta onde não existia porta, nem paredes havia. Como é que pode Deus me plantar lá dentro daquele lugar? E o Senhor disse: eu fiz isso para que você saiba que o meu poder, ele é ilimitado e ele vai aonde eu quero que ele vá.
Eu tenho o coração de todos nas minhas mãos. Sou eu que governo. Sou eu que decido. E sou eu que libero. Existe algo impossível para Deus? Se não existe entrega nesta noite, o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E fará infinitamente mais de tudo aquilo que você pede ou pensa, através do poder dele que está em tua vida, que é a palavra dele. Irmãos, uma terceira mentira é a desesperança. Atendi uma pessoa esta semana de São Paulo e ela disse para mim: eu estou sem esperança. Eu não vejo minhas netas, eu não saio de casa, eu não consigo ir para lugar nenhum. Fazia parte do grupo da assistência social, todas as tardes eu estava na igreja. Eu já não vou mais, porque nós estamos apavorados com medo. Eu disse: você perdeu a esperança. Ela disse: como é que eu posso ter perdido a esperança, se eu sou uma serva do Deus Altíssimo? Eu disse: você pode ter momentos de perder a esperança, entrar numa caverna como Elias entrou, mas você não vai poder ficar na caverna, você vai ter que sair para fora. A desesperança é a falta de esperança. A desesperança é a falta de esperança, descrença, desespero. Uma circunstância de quem está ou se encontra desesperado. Uma pessoa sem esperança fica completamente perdida, sem forças, à mercê do inimigo, sem nenhum poder de reação. Isso aconteceu. E o profeta Ezequiel, capítulo 37, 11, ele relata isso, dizendo que aquele povo dizia: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Irmãos, existe uma esperança. Existe uma esperança para nós. Existe uma esperança para a humanidade. Existe uma esperança de cura. Existe uma esperança de prosperidade. Existe uma esperança para que o mercado venha a se aquecer novamente, os empregos surjam novamente. A esperança não está na China. A esperança não está na Alemanha. A esperança não está no Butantã. A nossa esperança está no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é a nossa esperança. A tua esperança não está na vacina. A tua esperança não está no dinheiro, no empréstimo. A sua esperança não está no dinheiro que o governo libera ou não libera. A tua esperança tem que estar na palavra de um Deus que não tarda, não falha, não mente. A tua esperança é o Senhor. A tua esperança está na certeza que Ele está com você. Que Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar, ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está com você. Note, aquele povo, quando Ezequiel fala, ele diz assim: eles diziam, os nossos ossos secaram e a nossa esperança desvaneceu. Uma das coisas que você tem que aprender é falar em fé. Você precisa destruir a desesperança. Você precisa se encher de esperança. E uma das formas é fale em fé. Está ruim, mas você vai dizer: eu vejo algo novo acontecendo. Quando você olhar para uma situação e dizer: não tem mais jeito, ao invés de dizer isso, fale: existe ainda uma esperança. Muitas pessoas dizem: mas se eu falar que está bom quando está ruim, eu estou mentindo. Eu quero dizer para você: os ossos estavam secos naquele vale. E o Espírito veio sobre o profeta e disse: fale sobre os ossos secos e eles voltarão a ter vida. E isso aconteceu. Profetiza vida. Profetiza cura. Abre os armários da sua casa e começa a profetizar abundância, prosperidade, sobra. Isso é loucura. E o que é loucura quando você tem 2 pães e 3 peixes, alimenta 5.000 homens e ainda sobram cestos cheios? Isso é loucura? O que é loucura? Uma mulher hemorrágica toca nas orlas de Jesus, na orla do vestido, e ela é curada. Isso é loucura? O que é loucura?
Um homem mergulha 7 vezes no rio e era leproso e sai curado. Isso é loucura? O que é loucura? O cego coloca lama nos olhos e ele é curado da cegueira. Isso é loucura? Então vamos ser loucos. Do que adianta sermos sãos? Temos a nossa mente natural, uma mente controladora, uma mente racional, uma mente que precisa ver para crer. De que te adianta? A palavra de Deus é loucura para aqueles que não creem, mas para nós que cremos, é o poder de Jesus Cristo manifesto através de nós. Não é loucura. Loucura é o que aconteceu no ano passado. Escola vazia, sem alunos. Dispensa de funcionários. Apaguem as luzes, vamos economizar. Liberem os funcionários da limpeza. Liberem os funcionários da cozinha. E um dia eu comecei a andar pela empresa. E o Senhor dizia: por que você está fazendo isto? E eu dizia: eu preciso economizar, eu não sei o que vai acontecer. E o Senhor disse: traga as pessoas para limparem este lugar. Cuida daquilo que eu tenho te dado. E comece a se regozijar por aquilo que há de vir, sem olhar para aquilo que está hoje. No dia seguinte, o multirão da limpeza, jogando água, lavando, limpando. Eu dizia: limpa tudo, para quando vierem alunos de novo para o colégio. Parecia loucura. Limpando, 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 limpando. Como se no dia seguinte tudo fosse voltar ao normal. Mas eu tenho certeza que foi através daquele ato de fé que o Senhor começou a mudar as coisas no reino espiritual. Irmãos, talvez possa parecer loucura para muitos, quando você começar a louvar ao Senhor no meio da tua dor. Quando você começar a dar o testemunho daquilo que ainda você não viu, mas que você crê que vai ver. Talvez possa parecer loucura você fazer planos sobre o futuro, quando lá fora diz que parece que não vai ter futuro. Mas saiba, o nosso futuro está nas mãos do Senhor. E nós temos que ser como aqueles que sonham. Fale em fé. Mude o seu discurso. Realinhe aquilo que você fala com a palavra de Deus. É preciso continuar declarando nossa fé, ainda que você esteja no meio de grandes impossibilidades. 2, não deixe a situação controlar a sua mente. Pedro, enquanto acreditou no Senhor, na palavra de Jesus que disse: venha. Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando ele ficou com medo e começou a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me. E o Senhor disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? O Senhor te diz hoje: venha, levante-se, tenha coragem, enfrente o gigante. Eu estou com você, você não está sozinho. Não temas. Enfrenta os desafios, enfrenta as dificuldades. Levanta de manhã disposto, louvando e glorificando o nome do Senhor, por tudo aquilo que Ele já tem sido, por tudo aquilo que Ele já tem feito. Quando você acorda, o sol já está ali, o ar já está ali, o oxigênio já está ali, a água já está na torneira. O Senhor já preparou aquele dia para você. Celebre. Lembre-se de quem Deus é. Não é quem nós somos, não é o que podemos fazer, mas é quem Deus é. Quando você se lembra de quem Ele é, a sua desesperança se torna em esperança. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, Ele é. Aquele que prometeu, Ele é. Quem prometeu? Na galeria, quem prometeu? Se Ele prometeu, Ele é fiel. Faz parte do caráter dEle. Faz parte da identidade dEle. Deus é fiel. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando. Fale para a pessoa do teu lado: Deus está trabalhando.
qual será o teu trabalho enquanto Ele trabalha? Descansar. Mas enquanto você descansa, você faz o que Jesus fazia. Ora, estuda a palavra e se alimenta da verdade, que é a palavra de Deus. Não é descansar, não, só desligar os aparelhos eletrônicos e dormir. É enquanto você descansa a sua mente, as suas emoções. Enquanto você tem o controle aí da sua ansiedade, você descansa ouvindo a palavra, descansa se alimentando. Isso vai te fortalecer. Destrua a mentira da desesperança. Salmos 71, 5 e 6. Salmos, coloca para mim, por favor. Salmos 71, 5 e 6. Depois deste, paz mais. Aí, vamos ler juntos? Pois tu és a minha confiança, desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado, desde o meu nascimento. No ventre materno tu me tiraste. Tu és o motivo para os meus louvores constantes. Desde quando ele colocou a confiança dele no Senhor? Desde quando estava no ventre materno. Lamentações 3 e 21 diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lembre das bênçãos. Lembre daquilo que Deus já fez. Isso te traz esperança. Então traga a sua memória. Quando minha filha às vezes fala alguma coisa, fica meio desesperançada, eu falo: filha, lembra daquilo que a gente já viveu? Pega as fotos, filha. Olha lá. Vamos lembrar daquilo que a gente já viveu. O que te traz esperança? Existe um louvor, os mais antigos vão lembrar, que diz assim: quantas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão. Uma disseste uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos. Isso vai te trazer esperança. Uma a uma. Isaías 40 e 17, nós já estaremos indo para a conclusão da palavra. Ainda para destruir a mentira da desesperança, você precisa saber que Deus é este que você tem. Qual é o poder que Ele detém nas mãos dEle? Qual é a capacidade que Ele tem? Qual a soberania que Ele tem? O que Ele é capaz de fazer? Isaías 40, 17 e 18 diz: diante dEle, todas as nações são como nada. Para Ele são sem valor e menos que nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles, eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Ele está dizendo: eu tenho um governo acima deste governo. Eu tenho uma autoridade acima desta autoridade. Ele permite que esteja lá, mas Ele também tira. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isto? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todos chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama? E por que se queixa? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa.
Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua soberania é insondável. Ele fortalece ao cansado. Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam, ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam, aqueles que colocam sua esperança com confiança no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Este é o nosso Deus. Aleluia! Você leu o que Isaías 40 falou, você vai meditar neste capítulo durante esta semana, Isaías 40. Um Deus tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, não vai agir na tua causa, se você entregar a Ele. Fique em pé, louvor, por favor, pode subir. Aprendemos hoje que precisamos destruir 3 mentiras. A primeira, destrua o sentimento de solidão. Como é que eu destruo o sentimento de solidão? Me lembrando que eu não estou sozinho e que Deus não desiste de mim. Quando você se sentir solitário, abandonado, desprezado, rejeitado, lembre-se, Deus não desiste de você. Eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Quando você cair na tentação de querer ter o controle de algo incontrolável, quando você cair na tentação de tentar ter controle sobre situações, informações, pessoas, abra mão do controle. Faça o que você pode fazer. Entregue para Deus aquilo que você não consegue. Entregue ao Senhor aquilo que você não pode. E quando você cair na tentação, na mentira da desesperança, não tenho mais esperança, não sei mais o que fazer, estou desiludido, desiludida, estou sem forças, estou cansado, não vejo mais saída. Para mim, eu acho que é o fim. Quando esta mentira vier de novo bater a tua porta, lembre-se que Deus tem o controle absoluto de tudo. Essa imagem que eu encontrei, eu achei ela tão linda. A palavra de Deus diz que a terra são os estrados dos pés de Deus, que Ele tem as águas dos oceanos na palma de suas mãos. Deus não perdeu o controle. Comece hoje. Start today. Comece hoje a destruir estas 3 mentiras: solidão, controle e desesperança.